Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Do lado de cá. Da dona sua, dona norte. Olá, gente. Aqui é o Alcísio Canete, apresentador do programa. E, bom, a gente, como vocês sabem, a gente grava o programa bem antes da sexta-feira. A gente grava ao vivo, enfim. A gente, inclusive, gravando aí em lugares super exóticos ultimamente. Fica bem difícil gravar na sexta. A gente sempre grava 2 ou 3 dias antes do programa. E, obviamente, a gente não esperava que o Rio de Janeiro fosse ser assolado pela quantidade de tragédias que ocorreram nesses últimos 2 dias, né? As chuvas que mataram tanta gente popular, gente trabalhadora, e hoje de manhã com um incêndio no CT do Flamengo que vitimou crianças que queriam ser jogadores de futebol e outros trabalhadores do clube num incêndio, mas, enfim, uma coisa também lamentável. E nós vamos ficar em cima, obviamente, vamos cobrir esses eventos nos próximos programas, nos próximos Lado B. Talvez teremos muitos a falar, mas, sinceramente, a gente não queria lançar o episódio agora, a gente talvez lançasse o episódio amanhã, mas como a gente sabe que os ouvintes estão aí querendo muito ouvir o programa, e muita gente talvez não tenha a mesma ligação emocional que a gente tem com o problema, a gente vai lançar o episódio aí, mas aproveitem. Mas esse é o nosso recado e a gente está, obviamente, os 4, mesmo quem não é Flamengo, de luto pelo ocorrido com as crianças do Flamengo e também pela toda essa tragédia, essa chuvarada que vitimou tantas pessoas e destruiu as propriedades, os bens de tantas outras que lutaram tanto para construir aquele pouquinho. Então, bom episódio e fica aí o recado. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês, de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Diretamente da Estação Primeira. Obrigado, Cacá Nascimento. Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tambores, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Canta, mangueira! Alô, Mangueira! Dá um show, bateria! Tem que respeitar meus tamborins! Marielle presente! Estamos de volta, ouvintes da Central 3. Finalmente! Hoje é quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019, e esta é a estreia da 3ª temporada do Lado B do Rio. Antes de mais nada, com uma novidade.
O Lado B do Rio fechou uma parceria com a estamparia Veste Esquerda. E você pode comprar as peitas da hora, como diz o pessoal do Vira Casacas, com um descontinho bacana. Entre lá em www.vesteesquerda.com.br, informe o código promocional Lado B, é tudo junto, né? E não Lado B tudo junto, só Lado B. E ganhe 10% de desconto em qualquer camisa aí que você quiser, que tenha temática comunista de preferência, né? Porque ficar, sei lá, ter uma estampa do FHC deve ser estranhão. Mas não deve ter na Veste Esquerda. Não tem. Que bom. Porque, tecnicamente, ele se perguntar pra ele, ele vai ficar ofendido porque ele deve se achar de esquerda. Não, mas esquerda liberal também não presta, tem que ser comunista. Exatamente. Bom, como você já deve ter percebido, eu sou o Cício Canete, diretamente do estúdio Camilo Cienfuegos Gorria Ram, em Havana, onde estamos gravando esse programa, porque agora temos também, essa temporada será uma temporada de Lado B no exílio, então não estaremos no Rio de Janeiro em nenhuma gravação, sempre fazendo uma locomoção estratégica para não sofrer o risco da repressão. E estou ao meu lado meus painéis de sempre, que estiveram comigo várias horas no voo, tivemos um voo maravilhoso para essa maravilhosa cidade de Havana. Vamos separados, porque por segurança a gente não vai no mesmo avião. Exatamente. Tipo Rolling Stone. E eu jamais voaria com o Fagner. Ele é muito impressionável. Olá, Caio Belandi! Olá, ouvintes, bom momento, saudades de vocês. Eu estou aqui, inclusive, já que a gente está fazendo esse jabá aí dessa parceria, estou aqui com a minha camisa da Veste Esquerda do Che Guevara. Já que estamos em Havana. Já que é uma estamos grande em blusa. Havana, já que estamos homenageando também o Cienfuegos aqui nesse estúdio magnífico. Inclusive, foi muito difícil a gente chegar aqui, turbulência no voo, muita chuva. Tufão. Muita chuva. Eu não sei como é que está no Brasil, mas aqui em Havana, muita chuva. Foi brabo Pegamos chegar uma aqui. tempestade extratropical. Tempestade, mas enfim, um lugar muito lindo, né? Cuba é um lugar que deu certo. Não, só segurança, saúde e educação. Só isso. Fora isso, aqui... Moradia também. Então, assim, tá um prazer estar de volta, né? Falando da Veste Esquerda lá, a gente fechou essa parceria aí pra vocês. A Veste Esquerda tem umas camisas bem legais, comprei algumas. Tô aqui usando uma que eu vou tirar uma fotinho, postar e colocar nas redes sociais, enfim. Estamos abertos a parcerias, porque esse ano vai ser um ano complicado para nós. Inclusive, a gente tá falando aqui de um estúdio fora do país, porque tá difícil. Essas pontes aéreas pra Havana não se pagam sozinhas. Até para gravar em estúdio, tudo para quem é de esquerda é muito difícil, né? Então a gente está aberto a parcerias e, claro, recebendo os ouvintes aí de volta, ouvintes novos, ouvintes velhos, enfim, muito bacana estar de volta. E se você é comunista e tem um negócio que está começando, a Isso. gente faz jabá, inclusive de graça pra você. Sim, parceria. Olá, Fagner Torres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus consagrados animação, hein? e consagradas. Ele tá com Porra. jet lag. Estou em La Habana, em vez de estar andando por Las Caixas, estou aqui gravando com vocês, com vos. Porra, enfim. Alguém pegou o rumo muito cedo. Enfim, um feliz 2019 a todos nós, na medida do possível. E, enfim, vamos lá, começa aí. Olá, Daniel Soares. Vamos tocar esse barco que tem um morrito me esperando lá fora. Pois é. Bom, depois desse longo, tenebroso verão, que aparentemente foi muito quente aqui no Rio, não tínhamos opções. Hoje é dia de roleta da pistolagem. Solta a vinheta, Yamin. Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Mas aí fica a pergunta, como é que tá a saúde do Bozo? Será que ele consegue emplacar esses 4 anos de mandato? Ele tá só o aro da bicicleta, né, maluco? O maluco tá na capa do Batman. Tá, Tá pela bola 8, tá esquisito pra caralho, tá assim. pela bola um puta tempo. Bom, é pra eu Então, falar ou a gente não? a gente trouxe aqui o Regis Rezing pra fazer uma sonora. A gente Porque tem que assim, fazer- pra evitar que a pauta caia, Pois é, tem que rolar um... Estamos tem que gravando na madrugada de 6 para 7 de tem que fevereiro. A gente rolar não uma- sabe o que vai acontecer Tem que até rolar o dia 8. uma gravação estilo Regis Rezing aí, porque se o demônio falecer, né, a nossa pauta não é furada. Cara, eu não sei se vocês viram há um tempo atrás, eu acho que ainda foi, agora eu não lembro se foi em 2000, acho que foi já em 2019, e uma matéria do Intercept, onde tem lá uma reunião, foi antes da posse isso,
Acho que a matéria da Andréa Audi, acho que é Andréa, Provavelmente, ela que tá cobrindo Amanda mais. Audi, né? Amanda Audi que foi na Amanda Audi. PRTB, né? Isso, Amanda Ela foi Audi. na reunião do... Sim, foi ela. Isso. Ela foi na entrevista, uma reunião lá do PRTB. Que é o partido do Mourão. Do né? Mourão Sempre bom e lembrar. tal. E, assim, o discurso era muito claro, né? Tratavam ele como presidente. As pessoas falavam que o Mourão seria presidente de uma maneira... E a frase era justamente essa: o Mourão será presidente de uma maneira ou de outra, né? E aí isso abre Mil interpretações. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que já sabia que a família Bolsonaro era envolvida com milícia, por exemplo. Não é difícil saber isso. Não é nada difícil, né? Qualquer cidadão... Não precisa da ABIN. Como diria o grande doutor Roberto Orcades, né? Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que... Citação infeliz. Mas vai. Você melhorou a situação. Melhorou, melhorou. claro. Qualquer pessoa com 2 neurônios conseguiria fazer essa associação. Mas será que ele estava falando disso? Será que ele está falando que, enfim, o presidente Gonzo já estava doente? Estava no bico do corvo? Já estava no aro da bicicleta, etc. Enfim, mais uma interpretação, né? Será que ele está falando que eles são tão enrolados, são tão incompetentes que uma hora fariam alguma besteira e cairiam por meio de um impeachment? Sim. É mais uma interpretação. Então, enfim, na verdade, eu venho batendo nessa tecla já vem há algum tempo. Assim, eu acho que o Bolsonaro, o presidente Gonzo, né, como eu gosto de dizer, ele obviamente... É uma ofensa ao Muppet Gonzo. Exatamente. Que era chato, mas era legal. Eu acho que o presidente Gonzo, obviamente, ele fez as indicações compôs lá o seu ministério, né? O ministério da derrota. É o pior ministério de todos os tempos. É o ministério do Jesus na Goiabeira, o ministério do ministro das relações, o ministério do ministro das relações exteriores, que parece o bafo de bode, né? Usa chapéu de alumínio. Pois é, tem a outra, a Nazaré Tedesco, que é a mesma da Goiabeira. Enfim, que é a mesma da Goiabeira. É o pior ministério de todos os tempos. É óbvio que o presidente Gonzo, ele criou, eu acho que ele escolheu esse ministério. E não se esqueça do ministro da Educação. Com tanto idiota no Brasil... Que é um colombiano que odeia brasileiro. Com tanto idiota no Brasil, ele trouxe um da Colômbia. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é claro que acho que o Bolsonaro, né, o presidente Gonzo, ele escolheu a dedo, o seu dedo de merda, ele escolheu o dedo de merdas, é o dedo que toca. Ele escolheu a dedo o seu ministério e isso não me deixa... Isso eu não tenho dúvida. Mas ao passo que eu também não tenho dúvida de que o presidente, de fato, é o Mourão. Eu não tenho a menor dúvida disso. O presidente Gonzo, ele não tem a menor capacidade de gerenciar uma equipe ministerial, por mais tosca que ela seja. Eu fico imaginando o que deve ser uma reunião ministerial comandada pelo Bolsonaro. Uma mistura de Incendente Antares com 100 anos de solidão sabe, para no final João Gibão levantar voo ao som de pavão misterioso, assim. É uma coisa, imagina, uma coisa inacreditável, assim, que deve ser. Eu já falei pra você que eu discordo, que eu acho que parece mais um incidente com o Césio. Então, eu acho... Se pinta de Césio. Particularmente, acho que o Mourão, não é à toa que ele já fez esse movimento de aproximação com a imprensa, esse movimento, inclusive, fazendo sinais, entre aspas, à esquerda, né? Dizer que o aborto é uma questão da mulher, entre outros. Isso porque há 2 meses atrás ele estava falando de branqueamento da raça, estava falando que 13º salário era jabuticaba e por aí vai. Disso? Né? Um bom assessor. Exatamente. Então, não é à toa. Eu acho que, assim, embora o presidente Gonzo ainda não tenha abraçado o demônio de vez, eu acho que ainda assim... Ele tá flertando. Mas eu acho que ainda assim o presidente de facto é o general Mourão. Eu não diria que o Mourão é presidente de facto ainda. Ele é presidente da ala militar do governo, que é disparada mais importante. A gente vai chegar lá. É enorme e que está em vários setores estratégicos. Falta aí o resto. E o resto viria com o Bolsonaro. O resto é Saramandaia, é loucura. Não, o resto é Saramandaia, mas aí ou o Bolsonaro morre, ou ele faz uma reforma ministerial. É impedido, ou ele é tutelado de vez. Já tínhamos, no início da semana, já teve notícias, que não lembro se no Intercept... que ele não largou o osso. Não, que o Ministério das Relações Exteriores está sendo tutelado. Houve uma intervenção branca, com toda essa questão da embaixada na Palestina, países árabes cortando exportação de frango. Venezuela, falando de invasão na Venezuela. A área militar, que seria, digamos, 40%, metade do governo em termos numéricos, digamos assim,
chegou a cogitar pedir a cabeça do Ernesto Araújo ou Ele foi faz a coisa avaliado... mais prática, né? Foi avaliado de que nesse momento, com um mês de governo, demitir um ministro que apareceu tanto na imprensa, apareceu tanto nas redes sociais, foi tão comentado e tal, seria um custo de imagem muito grande. Então chegou-se a um acordo que o ministro vai virar rainha da Inglaterra, os militares vão tocar a pauta séria do Ministério das Relações Exteriores, e ele vai ficar falando merda, ele vai ficar xingando muito no Twitter. Então, na verdade, isso aí, cara... Isso pode ser ampliado para todas as áreas do governo. Que é o que o Bolsonaro faz, na minha opinião. Na minha opinião, o Bolsonaro faz isso. Os militares, eles, na verdade, eles são muito afeitos à gramática, né? Eles falam assim, não, pô, me dá que tu escreveu, deixa eu ver se esse aposto foi bem colocado. Puxa, tem umas alterações que eu quero fazer. Eu quero fazer uma observação, acho que vocês anteciparam um pouco a pauta, né? Isso entrou em pauta, que são os governos Bolsonaro. Porque... Não, é assim, a nossa é assim mesmo, mas é só, eu queria remeter à pauta inicial, que é o quê? O Bolsonaro realmente tomou a facada ou não? Quer dizer, tomou, né? Visivelmente. É o que diz, até que ponto essa facada serviu para de repente esconder algum outro tipo de doença? Muita gente fala em câncer. Então, não sei. eu queria falar sobre esse assunto. Eu acho que esse é o assunto. E outra coisa que eu acho que a gente deveria debater aqui nesse quadro é até que ponto o Bolsonaro moribundo ou morto é positivo ou negativo para a política ou para o país. Eu acho que isso a gente tem que debater, porque assim, a gente começou a acreditar que isso pode ser uma realidade, cara. O Bolsonaro, não, essa coisa é sacanagem. Não é sacanagem, né? Não é mais sacanagem. Não é xiste. Essa coisa dele internar e aí vai durar 2 dias, e aí vira uma semana e já não tem previsão, e ele aparece mal. Ele assim, tenta despachar e não consegue. E eu acho que é engraçado que estão tentando, continuam, né, tirando foto dele, filmagem dele, mas eles não estão entendendo que isso não tá soando bem. Sim, ele parece cada vez mais no bico do corpo. Isso, ele não parece, nossa, recuperado. E vamos lembrar que essa facada já faz bastante tempo. E já teve complicação da primeira vez. Ele fez 2 ou 3 cirurgias. Então, assim, isso é um fato. A gente tem que lidar com o fato de que o Bolsonaro é um homem idoso, né? Já fez 65 anos. Não, ele tem 63. Não chega a ser idoso. No Rio né? Depois de 60. Mas assim, não é um idoso, mas é um senhor de idade. Ele paga menos no cinema. Mas ele não vai ao cinema. Aqui no Rio vai. Paga, pelo menos. Mas assim, ele é um senhor de idade com complicações de saúde. Ponto. Aí ele tem complicações de saúde. Até que ponto é a facada ou não é, isso aí a gente já entra em outro patamar. Outra coisa, né? Mas assim, a gente tem que lidar com isso. E aí entra toda essa história de quem vai ser o herdeiro político. Ele tem herdeiros diretos na política, filhos, ele tem herdeiros dessas alas que a gente vai citar, que a gente já vem citando aí, que são os militares, os olavistas, os políticos do Onyx, etc. Então, assim, e até que ponto essa comoção da saúde dele, mesmo se não morrer, até que ponto essa comoção leva a ganho ou diminui a popularidade dele, que ele ainda, eu até tuitei isso. Gosta de boa popularidade. Não, ele é o presidente, gente. Esses 5 campos aí não ganhariam a eleição. Quem ganhou foi ele, o capital político é dele, por enquanto. Capital eleitoral, né, digamos assim. Então isso a gente precisa debater, enfim, porque há uma preocupação. Não à toa a gente brincou. Eu quero contar 2 histórias rápidas que são relevantes sobre o que o Caio puxou. Rapidinho. É que são histórias relevantes que vocês já conhecem, mas as pessoas obviamente não conhecem. Eu tenho uma fonte boa de gente que tomou posse recentemente no governo Bolsonaro, que sentado numa mesa, o cara tomava remédio para dor de 1 em 1 hora. Ele claramente não fala muito, tá sempre parado, não se mexe muito. Sim, ele diminuiu muito depois da facada, diminuiu muito. Isso foi o começo de janeiro, foi antes do rolê lá em Davos. Ele parecia muito debilitado, era uma pessoa que tomou posse no governo, mas já conhecia ele de outros carnavais, e falou que parecia quase uma outra pessoa. Informação número 1. Informação número 2. O meu pai, aquele que eu terminei com, e de fato eu nunca mais falei com ele desde então, e vai se manter... Morreu ou foi pra Record? No caso... Ele foi pra Record mesmo. No caso, ele foi pra Record mesmo. Verdade. Mas aí, capaz de estar lá trabalhando, eu nem sabia. Porque, enfim. E ninguém vê Record também. Ele sofreu de um problema parecido com o do Bolsonaro, mas de certa maneira um pouco mais grave. Porque, assim, fizeram 2 cirurgias de apendicite nele. E se o ouvinte não sabe, a gente só tem um apêndice. Então, na segunda vez que abriram ele... O Wolverine do apêndice. Quem pegou a referência, pegou, hein? Na segunda vez que operaram ele, simplesmente rasgaram a barriga dele, abriram o intestino dele, fecharam errado. Ele teve, enfim, cagou pra dentro da cavidade abdominal. Sepsemia, né? Ele teve uma sepsemia, não é? Na verdade, é uma não sei o que peritoneal. Enfim, é o mesmo efeito prático de tomar uma facada. Não, foi pior, porque descobriram 4 dias depois. Então, tipo assim, ele tava numa sepse fodida, enfim. Ficou 60 dias com a barriga aberta, com a pele, assim, tipo, num arame, um negócio louco.
e depois fizeram a reversão que nem fizeram no Bolsonaro. Uma semana depois disso, tá certo, meu pai na época tinha 37 anos, ele é muito mais jovem. Mas uma semana depois ele tava comendo feijoada. Assim, a recuperação de uma reversão, assim, não é... Assim, Não era pra ser esse o drama. normal é 48 horas pra você estar cagando normal. É, eu acho que- Mas aí 30 anos de diferença. Não, eu acho que a talvez questão- faça 20 anos de diferença. Aqui a questão toda é a seguinte, a questão toda é a seguinte, a gente não é médico. Não, eu não sou médico, quer dizer Não, que assim, a questão- não é uma a situação dele não é padrão. Eu pego o discurso oficial. Não é anormal achar que tem uma coisa No, muito errada. no discurso oficial, você vê que as coisas estão fora do normal, porque era uma cirurgiazinha, aí depois vamos adiar, aí depois dá pra adiar, aí agora sai 2 dias depois, sai uma semana depois, agora não tem previsão. E O sobre- discurso e oficial sobre a faz a questão gente duvidar da saúde sobre a dele, questão que realmente é administra- frágil. Sobre a questão administrativa, é bom lembrar que ele ainda é o presidente de exercício. Sim, O ele não tomou licença, Ele não né? tomou Não- licença. não pegou Então, licença. assim, na verdade, o que a gente tem é um governo literalmente acéfalo, porque ele não consegue trabalhar e ele não delega pra ninguém. A gente não sabe o que é melhor, na verdade. No fundo, pois é. talvez esteja até melhorando, eu não sei. Mas Mas, é o típico governo que quanto menos fizer, melhor. então, assim, pela inação... Se ninguém aparecer pra o menos trabalhar... é mais. Se ninguém aparecer pra trabalhar Se a amanhã em máquina Brasília, parar- tipo... O país fica como tá. Não, mas não, eu acho que é o seguinte, se um Quanto dia, menos falar, melhor. um dia sem governo, vai ser um dia de alívio. O segundo dia pode ser um caos, mas aquele dia vai ser um alívio. Então, mas assim, teoricamente, assim, eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer não é coisa boa. Nós somos todos de acordo aqui. Mas assim, Eu tô falando administrativamente, ele claro, é o óbvio, chefe. óbvio. E o Tem chefe que fazer. não- e o Mesmo as chefe- coisas ruins, ele vai ter que fazer. E o fato dele não querer largar o osso, deixar com o... Eu acho estranho pra Só, caralho. só levanta as suspeitas de Tá, tudo é aquilo muito que a gente suspeito, tá E falando. o, Car- né? o muito Carlos, suspeito. o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, vive tweetando indiretinha e dá pra ver quando o cara não sai de licença que indiretinhas eram todas pro Mourão, que os caras não confiam no Mourão. Não, o Eduardo já falou abertamente isso. Nesse aí eu não confio, depois desmentiu, mas tinha áudio. Abertamente, e o Porque não Flávio, sabia nem e mentir. o perrengue com o Flávio, que a gente vai falar também, o Mourão também já falou que enfim, já deu a entender. Então, Eventualmente, num pós-Bolsonaro, se esse programa estiver datado... na agora é sexta-feira- momento Regi Reising, A torcida... vai. não Morreu o espera- Bolsonaro, hein, gente? Suposição. A Daniel. torcida não esperava esse momento chegar tão cedo. Mas na hora que chegou, Dilatou a pupila. comemorou, mas no segundo momento preocupou-se. Esticou a canela. O Porque empate, primeiro, o aí empate agora, veio rápido. agora fazendo a... De bola. É. Na saída de bola tem Na empate. saída de bola tem um empate. Por quê? Se o Bolsonaro morre com 40 dias de governo, ele vai ser o melhor presidente da história pra a galera que votou nele. Né? Porque o melhor presidente é aquele que não assumiu. Pelo menos, eu lembro vagamente da morte do Tancredo e, sobretudo pelo caos que veio depois do governo Sarney, governo Collor e tal, você tinha aquela aura do o Tancredo. Tancredo foi o melhor o cara presidente que o Brasil já queria- teve, porque ele não O tomou Brasil posse. não teve, né? Exatamente. Tem Então civil. o Bolsonaro vai virar efetivamente um mito. Né? E aí eu não sei o que isso vai ter como consequência. Essa base, se ela vai desmobilizar em torno dos filhos, em torno de um eventual outro extrema-direita, em torno do próprio Mourão, ou se isso vai formar uma nova militância Configuração. pensando Dividir para bem, dividir. para 2022, pensando numa outra solução de Posso- direita delirante populista. posso fazer inclusive, uma- Eu Só tenho uma concluindo. dica cultural no final do Só bloco. concluindo o raciocínio, porque se o Bolsonaro morre, assume o Mourão. Aí a questão, o Mourão daria continuidade, seria o Mourão diante das eleições, fazendo um governo full extrema-direita, O Mourão ou Itamar. seria o Mourão de agora, ou Tentando diálogo. uma Disfarçando proxy do diálogo. Mourão de agora, que claramente depois que tomou posse, vendo a besta quadrada que é o Bolsonaro, a inépcia dele, o Mourão ele adota uma figura, não é nem necessariamente acenar à esquerda e tal. É invernizado. Não, é ter uma Estadista. figura presidencial. Isso. Tem Estadista. uma figura presidencial. Então se ele tentar fazer um governo minimamente com cara de normal, Conciliador. ele não vai ter apoio dos radicais. Da farândula de debilóides, sim. E a farândula de debilóides Elegeu vai muita ter, gente. não, vai ter um mito nas costas. Pra ungir Fica alguém essa dúvida. pra ser um novo Bolsonaro de 2022. Fica essa dúvida. Eu tenho uma ideia comigo, que eu acho que é possível acontecer, né? Vamos lá, momento Regi Reising, já que é para poder conjecturar. Se o presidente Gonzo vier a desencarnar, esticar as canelas, eu acho, em primeiro lugar, os militares de verdade desse governo, o Gonzo não é militar, o Gonzo foi um militar patético. Perto dos outros, É uma fanfic de militar. Não é um militar, mas os verdadeiros militares É um cosplay. desse governo,
Eles são intelectualmente superiores ao Gonzo. Que não é né? Então é uma barra bem baixa pra superar. O mais idiota dos militares desse governo é infinitamente superior intelectualmente ao Gonzo. 90% né? dos gerentes lá da empresa são Exatamente. militares do Bolsonaro. Eu acho que esses caras são inteligentes o suficiente, inclusive porque eles têm treinamento militar, eles têm várias coisas. Mais, né? Eu acho que eles são inteligentes o suficiente para saber que toda a família Gonzo é envolvida em todos os absurdos do baixo clero possível, né? Essas rachadinhas aí que estão vazando sobre Flávio, né? Esse envolvimento aí com Queiroz, envolvimento com não sei mais quem, né? Etc, etc. Eu acho que esses caras têm inteligência suficiente para escantear todos os filhos. Sim. Tá? E força também, né? E força, né? E falar, olha só, agora chegou o momento da gente tomar a boca de verdade, e aí vamos esculachar esses caras, esses moleques, vamos devolver esses moleques a insignificância que eles merecem. Talvez até de uma forma traumática, tipo, prendendo todo mundo. Sim, porque são pessoas que não teriam, né, nem colocação no mercado de trabalho se não fosse o sobrenome do pai. Não conseguia ser gerente de banco. Nada, de nada. Né? Nunca tiveram emprego, né? exceto o Eduardo. Então eu acho que é bem possível que os militares façam essa caça às bruxas reversa, assim. Tipo, vamos nos descolar desses moleques aí que eles vão atrapalhar o nosso plano. Só pra encerrar o bloco, fica a dica cultural. Pra quem nunca viu, momento Márcio Guedes rapidinho aqui, tem a peça do Rei Lear, foi adaptada por Akira Kurosawa no filme chamado Han, que é mais ou menos de 85, 84, assim. E é a história de um pai que tá morrendo e deixa o reino pros 3 irmãos se entenderem e dá uma merda do caralho e termina uma guerra feudal fodida, assim. E é um filme bonitão. Isso é muito comum. É um dos filmes mais bonitos do Kurosawa, eu recomendo pela estética e eu recomendo também pela pertinência temática. Porque eu acho que se o Bolsonaro dá com as 10... os 3 irmãos vão entrar numa briga farticida dessas maravilhosas públicas e no Twitter. Não assim, é dinheiro. Fazendo live no Instagram. Não é dinheiro necessariamente, mas Paulinho da Viola já cantava que irmão desconhece irmão. Isso é muito rápido para acontecer. Só que a questão toda é que se com o Bolsonaro vivo, ele não consegue alinhar esses tantos campos que tem com ele, imagina morto, né? Então não dá para saber o que vem. Pois é. Vamos partir pro segundo bloco. Bom, são várias as merdas que aconteceram nesses 40 dias de governo aí quase. Mas o pacote anticrime de Sérgio Moro, que aliás, lei anticrime é um ótimo nome para uma lei, ganhou destaque essa semana. Além de não trazer nenhuma novidade, sei lá, traz novidades, mas novidades que já provadamente já deram errado, na verdade. E ela afrouxa ainda mais a lei para que a polícia saia matando aí a rodo. É a formalização do genocídio negro? O primeiro comentário que eu queria fazer é esse, né? Esse negócio de pacote anticrime, lei anticrime. Tipo, lei anticrime. E se eu proibisse as galera de fazer os crimes? Isso me lembra um tweet, acho que é do próprio Carlos, ou do Eduardo, de um desses filhos aí, sobre isso, sobre, tipo, que ele falou alguma coisa que tinha que proibir o roubo, alguma coisa assim, tipo, sei lá, bizarro. Além disso tudo aí, né? Eu acho que isso vem em consonância com o que os bolsominions pediram, né? Eles querem mesmo, é isso. Então, assim, é uma formalização do genocídio, porque, como a gente sabe, para essa gente, combater o crime é entrar na favela e matar, ver vagabundo, como eles gostam de chamar, pessoas passando na rua de noite, em locais ermos e matar. A polícia, como a gente também ouve muito, sempre atrapalhada aí, abre aspas, obviamente, atrapalhada pelos direitos humanos, ou seja, vai poder torturar, vai poder matar à vontade, e é algo que preocupa porque o Congresso, por enquanto, né, como com a eleição do Rodrigo Maia, na Câmara e do Davi Alcolumbre, né? Alcolumbre no Senado, tá até então alinhado com o governo Bolsonaro. Então, assim, preocupa esse pacote todo de passar. Já é medida provisória, né? Vocês podem explicar melhor. Não, eu acho que foi um projeto de lei. Foi um projeto de lei, né? Até porque, assim, é um projeto de lei. Agora eu vou falar sobre a perspectiva técnica. Fala sobre a perspectiva. Sobre a perspectiva técnica é muito louco, porque, assim, é um projeto de lei que ele, sozinho, ele altera, sei lá, uma porrada de lei ao mesmo tempo. E aí, quando você faz isso, normalmente é porque você cria um sistema novo que ele perpassa essas leis. Isso é normal. Só que, na verdade, ele não criou um sistema novo. Ele fez várias alterações pontuais dentro do mesmo projeto de lei. O que é uma coisa
que a técnica legislativa não respeita muito. Isso é um jeito acochambrado de fazer Retalho, né, que eles chamam. lei. É um jeito acochambrado de fazer lei. E, assim, a gente pode depois falar mais sobre essa questão da flexibilização do homicídio. Já falaremos. Na verdade, da ampliação da excludente ilicitude que já existe. da legítima defesa, que vira uma legítima defesa completamente deturpada. Mas existem coisas na lei que são piores do ponto de vista da segurança pública bolsonarista. E isso que eu fico mais impressionado. No momento que na lei você reconhece nominalmente facções criminosas, meu irmão, o Marcola estourou champanhe lá, porra, virei inimigo do Estado, tô famoso pra caralho, sou o gangsta mais foda da América Latina. Cara, nem o governo mexicano faz isso. No governo mexicano, a milícia era a polícia federal deles. Isso não se faz em lugar nenhum. O governo espanhol não reconhecia o ETA, cara. O governo inglês não reconhecia o IRA. A Margaret Thatcher chamava eles aqueles terroristas. Você não cita eles pelo... Você não cita é você reconhecer ele como um inimigo tão poderoso quanto você. Você reconhece ele como um inimigo tão no poderoso mesmo nível. quanto você. Você equaliza ele. Então, assim, do ponto de vista de quem é pau nos vagabundos, isso é um arrego à criminalidade de um nível que, assim, é se curvar ao crime organizado. Mas até que ponto isso é intencional? Então... É isso. Aí que vem... Até porque há dinheiro... Vem, por exemplo, as teorias que a gente pode especular em relação a, por exemplo, a toda aquela história do acordo tácito que existe entre PCC e PSDB no governo de São Paulo. Será que isso é um plano para tentar criar uma ponte para tipo, recortar o território brasileiro entre essas facções criminosas? Capitanias hereditárias do crime. Criar capitanias do crime. Assim, isso é muito bizarro. É muito bizarro. E aí, do ponto de vista... garantista de lei, se você pensar assim, o mínimo de lógica de criar um Estado democrático é uma regressão autoritária. Tem lei, tem artigo prevendo poder gravar conversa de advogado com cliente, que acabou a defesa. Né? Com esse barulho aí da mas você não pode mais ter defesa, isso acontecer. Mas... A ampliação do RDD para 3 anos, que assim, cara, deixar as pessoas na solitária comprovadamente deixa elas completamente malucas, elas viram pessoas com... tentativa de proibir progressão de regime, que já foi barrado várias vezes. Mas o objetivo tentativa de acabar com a liberdade provisória, que já foi barrado várias vezes. O projeto é deixar o Brasil com uma quantidade de presos que é absolutamente improcessável. O Brasil não vai ter como, gerenciar isso. Já está o caos. Na lei atual já é o caos. É bom lembrar que o STF no passado declarou a situação prisional no Brasil como um estado de coisa inconstitucional. Essa mesma corte. Ou seja, a gente está num ponto que o sistema prisional não aguenta mais. E você percebe que algumas alterações criminais, por exemplo, como resistir à prisão pode dar pena de 30 anos. Resistir à prisão. É muito vago, que é uma coisa que, cara, quanto mais autoritária a prisão, mais a pessoa tende a resistir. Então, se você criar qualquer... E o que é resistência? Exatamente. Você xingar o policial o Lula lá. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Por exemplo, isso. Você precisa fazer nada. Assim, a autoridade policial, ela vai ter todo domínio sobre qualquer circunstância. Exatamente. A gente pode agora não, porque nós já acontece. Agora não, porque a gente está em Havana. E aqui em Havana acontece com o povo educado. Mas a gente pode estar gravando um estúdio no Brasil que não vai acontecer mais e sair do estúdio e ter um policial do lado de fora que cismou com a minha cara e falar, tá preso. E você faz isso, é um absurdo. O que é isso? 30 anos pra você. É isso. Mas o objetivo é esse, gente. O Vadir Damuzi, eu entrei no Twitter ontem e vi uma coisa que o Vadir Damuzi escreveu, que ele fala o seguinte, que o que as pessoas esperam, né, de alguma coisa vindo de Sérgio Moro? Eu não espero nada de bom. Nada. Não, eu esperava. Eu não espero absolutamente. Tecnicamente. Nem no processo do Lula ele foi técnico. Não, processo nenhum. Com condução coercitiva sem intimar antes, etc. Eu esperava que etc. você escrever, esse é meu ponto. Eu acho que o que o Fagner tá falando, a gente vive um ambiente tão complicado de lei, e eu costumo datar isso do golpe. Mas isso, obviamente, não vem do golpe, vem de muito antes, mas a partir do golpe que virou a farra do boi, que não tem lei. O país não tem lei. Não tem justiça, não tem Supremo, ministro ou desembargador que peite e fale, gente, isso aqui não pode, por quê? Enfim, porque já virou. Tá lei. Virou. Muito legal o roteirista foi feliz na formalização o excelente roteirista diretamente de Havana foi muito feliz na formalização do genocídio, porque isso é basicamente passar o que já acontece pra legalidade. Ou seja, já que a gente não tem lei,
Sim, a tendência é piorar. Já que Mas o passei, objetivo vamos é passar. esse, Objetivo gente. é Não, mas eu só O quero- objetivo eu só é quero- esse. eu só quero E assim, concluir. a medida do Sérgio Moro ela é absolutamente, além de fascista, porque ele é um representante Até do... porque ele se adianta É. dizendo que não é, logo é. Até porque ele é um representante do fascismo, ele é um político de extrema-direita, e é bom que se diga, ele já deixou claro que ele nunca foi um magistrado, ele é um político de extrema-direita, né? A medida, além de ser fascista, ela é uma medida... Perdão, ela é uma medida populista. Porque O fascismo é populista. sim, porque ele sabe que fazendo o que ele está fazendo, ele vai ter apoio da ampla maioria da farândula de lunáticos que o aplaude. Que acha que ele de verdade é um super-herói. Que ele é um cara que vai ter redenção, que está redimindo o Brasil de todos Sim, esses seus pecados. É só você ver os comentários no Twitter, tipo assim, juristas criticando. E assim, por modéstia, eu não sou um cara famoso, obviamente. Ninguém me conhece por causa da minha produção acadêmica, até porque ela é muito pequena. E não leiam, porque é uma bosta. Mas. Isso depressivo. Não, é bem ruim. Mas o ponto é o seguinte: todo mundo chega assim, se qualquer crítica que você faça, vem algum babaca falar, você tá querendo saber mais que Sérgio Moro. Sim. Sim. Quero saber mais que ele, assim. Mas enfim, só pra concluir, o que eu acho que isso vai gerar é que essa possibilidade de você criar uma grande concentração de criminosos, que essencialmente não são perigosos, porque ele também ampliou a questão da restritiva de direitos, da pena restritiva de direitos, não só da privativa de liberdade. Qual é o objetivo disso, na minha opinião? Você criar um mercado. Sim. Mas a superlotação vai explodir, você vai ter que... Vamos ter que criar prisão privada. E prisão privada com presos não perigosos, presos dóceis. Ou seja, o lugar perfeito para os amigos ganharem muito dinheiro. Ouçam lá do B também 54, com o advogado Fábio Cascardo, sobre o sistema prisional, Sim, em que ele fala que as facções que atualmente mandam por aí surgem exatamente da precariedade dos presídios. Então, se você torná-los ainda mais precários, você aumenta o poder dessas facções. Facções amplamente reconhecidas pelo O Estado. objetivo é esse. Mas o objetivo é esse. O objetivo é esse, é criar um mercado, é matar preto, é matar pobre. É, pra Porque essa eles galera- isso é win-win, né? Porque essa galera é sádica mesmo, e é isso. Vamos acabar com a pobreza. Como? Matando os pobres. Então vamos pro round 3. A reforma previdenciária é a grande pauta prioritária do novo Congresso. Uma prova definitiva de que o governo neofascista é uma continuação ainda mais agressiva do desgoverno Temer. Mas será que mexer na aposentadoria pode ser um baque político para o governo? Eu tenho uma curiosidade quanto aos bolsomínios, amigos ou, enfim, colegas e familiares. Eu acho que o capital eleitoral ainda do Bolsonaro ainda está muito alto. Mas eu queria saber se essa galera toda, principalmente gente que eu conheço pessoalmente, que não acompanha o noticiário político de perto, se de repente, sei lá, passou na Globo.com, no UOL, e viu certas declarações e certas matérias, tá entendendo que isso é a continuação do Temer, né? Porque eu acho que, assim, se você for perguntar para todo mundo que votou no Bolsonaro, certamente eles iam dizer que não queriam a continuação do Temer, pelo menos não a classe média e os pobres. Até porque o Temer era PT, né? Exatamente. Quem botou lá foi o PT e tal. Aliás, o pessoal que já rompeu com o Mourão fala que não votou no Mourão, votou no Bolsonaro. Então, eu O queria, Malafaia, inclusive, falou mas que o Fato Mourão não estava na urna. Mas estava. eu vou esperar, de repente, a reforma passar ou alguma coisa acontecer assim de mais relevante, e quero fazer essa pesquisa. Perguntar, pelo menos, sei lá, uns 5 ou 10 que eu conheço e, enfim, ainda consigo manter algum diálogo. Porque, assim, tá muito claro, né, que isso é a continuação, inclusive é o texto radicalizada, mas é o texto aproveitado. E, inclusive, não só eles não aproveitam só o texto, eles aproveitaram o presidente da Câmara, que é o mesmo, aproveitaram boa parte dos votos de que não se renovaram, né? Ou seja, essa galera do Onyx, essa galera do Maia que voltou, vão estar na base. Inclusive, é escrito, né? A base Muito escrita. deputado não reeleito tá com cargo, Tá com no cargo. governo, no segundo e terceiro escalão. Só o Magno Malta que se ferrou, né? Esse é importante. Então, assim, eu queria saber. Só que eu tenho uma tese, assim, que eu acho que mexer na aposentadoria, muita gente está defendendo. Mas desse jeito, que é bem agressivo. Mexer desse jeito que eu tô falando. Eu acho que quando começarem a ver que a coisa vai começar a complicar... Quando o JN montar aquele infográfico, né? Eu acho que eles vão começar a sentir no lombo. Eu acho que, assim, a gente falou muito aqui que o brasileiro tem que sentir no lombo e tal. É triste, porque, enfim, boa parte dos brasileiros não queria sentir no lombo, mas outra parte escolheu.
e talvez essa parte seja a menos prejudicada, ou seja, quando doer no lombo de quem votou no Bolsonaro, vai estar doendo no lombo de muita gente que não votou, mas, enfim, acho que a gente vai ver aí a galera sentindo no lombo. Uma das coisas que se sente no lombo, cara, é aposentadoria, porque tirando os liberais que acreditam lá na previdência privada, são poucos, né? A gente sabe que, enfim, o povão não é liberal, a galera quer se aposentar. A galera quer se aposentar ganhando bem. Ninguém quer se aposentar com menos de um salário mínimo. As pessoas sabem que pensam em se aposentar jovens, ou ainda em idade ativa, se não jovens. Então, assim, isso tudo é um misto de coisas. E aí, privilégios, eu não li o tema inteiro, a proposta inteira. Mas, assim, privilégios que serão mantidos de uma casta ou outra, militares ou judiciário, etc. Então, assim, isso tudo quando o pessoal começar a ver, eu acho que o capital político, né? Eu falei já 3 vezes de capital político, mas enfim, a popularidade do Bolsonaro tende a começar a cair, porque que porra é essa? Quanto mais ele ficar internado, mais vai demorar para isso acontecer. Exatamente, eu acho que é cedo, não acho que vi Twitter e Facebook, aí a galera, não, o pessoal já tem arrependido. Sinceramente, quem tá arrependido são eu não acredito, quase ninguém. Eu não conheço ninguém. Só conheço irrelevante. O macaquinho lá que tampa o nariz, o olho e o ouvido. E tem o que fica falando PT, porque o PT, porque o PT. É irrelevante, eu acho, mas a gente sabe que a tendência é essa. E então, assim, prevejo daqui a, sei lá, a partir de junho, julho, começar a ver como a coisa vai acontecer. Então, eu prevejo. E a reforma da aposentadoria é um tema que eu acho que vai ser decisivo para isso. Eu acho muito doido, até certo ponto, até meio esquizofrênico a gente fazer esse tipo de discussão, a gente tratar, enfim, com o carinho que a gente trata a pauta, né, do programa e pensar esse tipo de discussão, porque na verdade, assim, eu sou uma pessoa naturalmente pessimista e você, na verdade, mais do que pessimista, eu sou absolutamente fatalista quanto ao rumo da sociedade, de uma maneira geral, e a sociedade brasileira, então, mais ainda. E a gente está aqui discutindo, por exemplo, essa questão da aposentadoria, que a gente sabe, enfim, né, muito antes do Bolsonaro ser eleito, a gente, quando tomou conhecimento da ponte para o futuro, né, que nada mais é o que vem sendo feito de 2016 para cá, desde que a Dilma foi derrubada, a gente já sabia o que era, né? A reforma ultraliberal de destruição do Estado de Bem-Estar Social brasileiro. O arremedo de Estado de Bem-Estar Social. O arremedo de Estado de Bem-Estar Social. Então, eu acho muito louco a gente fazer essa discussão, porque, na verdade, assim, a gente está falando para um público que pode ser que um ou outro, né, ainda não esteja atento e ainda tenha, entre aspas, salvação, né, diante do que a gente está falando, mas a grande maioria, cara, a boa, ou se não é a grande maioria, mas uma ampla parte da população e uma parte muito barulhenta, os fatos já não importam mais, assim, a gente... Sabe, não adianta mais mostrar ciência, não adianta mais mostrar estatística. A verdade perdeu, a verdade não existe mais, assim. A gente pode colocar todos os argumentos estupidamente baseados, né? Os argumentos de pessoas que estudaram o tema a fundo, que foram profundamente na discussão, que mostraram por A mais B qual é o resultado, né, disso que seu Paulo Guedes aí está se propondo a fazer, entre outras coisas. E, assim, não adianta mais, assim. A verdade, ela perdeu, não existe mais verdade. É aquilo que o Daniel falou uma vez em um dos programas, que agora eu não lembro qual, lá do grupo de WhatsApp da turma dele de colégio, assim, né? Não quero saber, eu prefiro as mentiras novas às mentiras velhas. Em cima disso que o Fagner tá falando, o negócio da presidência, ele bate no lombo, mas ele bate no lombo a longo prazo. Isso. Das pessoas. E aí, só para exemplificar, entreouvido no trabalho, tá vindo pegar um cafezinho, a moça da recepção, que deve ganhar um salário mínimo, um pouco mais do que isso, falando, gostei dessa nova aposentadoria aí. Por quê? Nem parei pra perguntar por quê. Porque... Melhor, às vezes melhor não. Inclusive, fazendo um gancho, quando o nosso amigo editor voltar de viagem, vai sair um vídeo no YouTube do lado B do Rio, sobre o que o Fagner falou, sobre essa questão das pessoas viverem numa realidade paralela, onde eu gasto alguns minutinhos do meu tempo para explicar o que é a teoria da conspiração
E... não que o meu tempo seja tão valioso, mas... É bem legal o vídeo, quando sair no ar a gente vai divulgar bastante. Vamos pro round 4. Grande crise do governo federal até aqui, estourada antes mesmo de Bozo assumir. O caso Queiroz ainda segue sem nenhum tipo de esclarecimento. Flavinho do Desmaio parece isolado, mesmo no ninho, no seio familiar do fascismo. Ganhou carguinho na mesa do Senado. Tá voltando aos poucos. A laranjada do Flavinho do Desmaio pode comprometer o andar do governo? Bom, não gostaria de estar falando isso aqui, não quero ser mal interpretado, mas Queiroz e família Gonzo estão dando graças a Deus pelo que aconteceu em Brumadinho, né? Porque o que aconteceu em Brumadinho tirou eles do cenário do noticiário aí por quase 10 dias. A gente tinha que falar isso, porque eles falavam quando era PT. Caiu avião com Xixina, porque o PT pra desviar o foco. Então a gente tem que falar. Não, tem que falar. eu não a gente quero não tá ser... falando que o Bolsonaro... derrubou a barragem. Não é nem isso. É só porque eu acho que tem que falar. Foi útil. Não é nem isso. Assim como a facada foi útil, foi útil. Não é nem isso. Se não fosse Brumadinho, inventariam outra coisa, mas uma chuva, qualquer merda. Eu não tô querendo dizer que eles... Saiu da primeira página dos portais 24 horas por dia. É isso, não tô querendo dizer que eles têm a ver com o que aconteceu em Brumadinho, não. Tô querendo dizer que foi útil para eles, porque por alguns dias a gente vê, como diz um ex-presidente, né, Queiroz agora tá nos escoços das páginas policiais, né? Não tá mais na primeira página, né? Aí o Bolsonaro pôde brincar de aparecer de gerente de crise. Não estão esmicuindo foi uma oportunidade dele parecer presidencial. Exatamente. Na qual ele falhou, mas... Exatamente. Não, mas aí... na rede de fake news, Dona Michele foi quem mandou resgatar os bichinhos. Sim. Né? Vocês sabiam disso? Sim. Foi a Michele Bolsonaro. Que Ninguém tinha pensado nisso. Ela botou no Twitter dela, isso Não foi amplamente difundido nas redes sociais bolsonaristas, que ela, aos prantos, pediu que resgatasse também os bichinhos. Agora tá ensinando Libra pra eles. Quando tinha uma determinação do Ministério Público de Minas Gerais para resgatar os animais também. Mas aí, voltando a essa questão, bom... Eu fico realmente surpreso, cara. Às vezes eu fico me dá uns surtos assim de imaginação. Eu fico pensando se a gente de fato é tão brilhante nas análises que a gente faz. Não, porque, a maioria das pessoas são muito burras. Porque não é possível que as pessoas não soubessem o que essa família é envolvida há pelo menos 20 anos, né? Que é o período em que o Gonzo, o atual presidente, saiu da Câmara dos Vereadores para Brasília. Não é possível. Assim. A gente vem dizendo, nos dois programas antes do segundo turno da eleição, a gente deu entre aspas aqui, não quero parecer cabotino nem nada, mas a gente deu uma aula aqui de dizer o quanto é baixo clero, tudo aquilo que o Bolsonaro só não participou dos grandes esquemas da República, porque ele sempre foi um cara de baixo clero, mas todos os esquemas possíveis que ele pudesse fazer, ele fez durante 25 anos, durante 30 anos, inclusive os envolvimentos dele aí com, enfim, também não gosto de falar milícia, porque milícia é um monte, né? Não existe uma milícia só, mas existem várias. Ele é escritório do crime. Uma banda podre da polícia. Banda podre. Queiroz PM, cheio de morte nas costas. Tem vídeo no YouTube dele fazendo homenagem a miliciano na Bahia, inclusive dizendo que se eles quisessem vir pro Rio de Janeiro, que eles seriam bem-vindos. Tem moção de agradecimento. Tem vídeo na festinha infantil do filho do miliciano. Tem medalha Tiradentes pros caras. Tem mãe de cara miliciano. E aí eu fico pensando, né, a grande mídia que só trouxe esse assunto à baila agora, né, ela trouxe também porque tem interesses, né, vamos entender o processo. A Globo não é oposição. Informação tem um custo muito Aliás, alto. como é estar ao mesmo lado de Reinaldo Azevedo, Raquel Sherazade, Miriam Leitão, Veja Globo. A Globo não é eles oposição. estão tão à direita, né, que é difícil não ficar à esquerda deles. A Globo não é oposição. A Globo que tá batendo, tá fazendo matéria aí no Fantástico, tá fazendo até esquete de humor e zoando Queiroz, etc. Ela tem o seu interesse ali. Ela quer mostrar. Ela quer mostrar que ela tem que ela tem carta na manga e vai chegar um momento e falar, olha só, ou você negocia ou eu vou te derrubar. Entendeu? Tem Bolsonaro citando o Brizola. Tem Bolsonaro citando o Brizola nas redes sociais. Falta cognição. Se a Rede Globo é contra, nós estamos a favor. E tem Bolsonaro reciclando meme petista de o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. A questão da mídia, que a gente fala todo o programa e tem que falar, a questão da mídia, o que aconteceu? Perdeu tanta credibilidade, porque a gente batia tanto na Globo pelas razões certas, que agora
com a gente, por exemplo, manda um link lá do O Globo, eles estão usando. A máquina é foda, o sistema é foda, parceiro. Eles estão usando o que a gente falava há 3 anos atrás. Estão usando foto de manifestação de esquerda com a faixa. Mas isso é culpa de quem? Da própria Rede Globo e a mídia que perdeu a credibilidade. Culpa da esquerda que não fez o quê? Fagner, o que você gosta? Lei de meios. Não fez lei de meios. Achei que fosse expurgo. Mas o Fagner também gosta. Não. Enfim. Mas eu acho que Stalin, Cuba não tem Globo. Stalin que ganhou o Nobel da Paz porque matou pouco. Não, Stalin tinha que ganhar o Miss Universo. Mas Já viram a foto do Stalin novo, gatinho? Não, já vi. Mas o que eu queria dizer é que é isso, assim, né? Nada do que a gente tá falando, nada do que tá acontecendo, pelo menos pra nós 4 aqui, pra galera que nos ouve há... Quantos programas? 90? Né? 89 programas. Esse é 89, mas já tem mais, né? Tem o piloto especiais. e o segundo piloto. Né? Tem Pelo menos as pessoas que nos seguem há esse tempo, que já estamos na 3ª temporada, sabem que não é nenhuma novidade. Assim. Puxa o programa os dois programas antes do segundo turno, vai me ouvir falar tudo que eu sabia sobre essa família, Caio falando tudo que sabia sobre a família, Alciso falando, Daniel falando, porque não é novidade. Pra quem é honesto, tem informação privilegiada. Pra quem é honesto, né, e pra quem, né, bota a cabeça pra funcionar, não é novidade o que essa família é envolvida desde sempre. Só pra falar mais do caso, assim, o promotor original do caso, inclusive, enfim, entrar numa questão técnica não é nada relevante. O promotor original do caso foi afastado. Por quê? Ninguém sabe. Talvez porque estivesse fazendo um trabalho bem demais. E aí quem entrou no lugar dele foi um cara que era tipo bolsominionzaço, tinha foto com os caras e não sei o que, o Twitter dele é 250%. Pegou mal até pra ele, né? Pegou tão mal até pra ele que o cara falou, não, eu me declarei suspeito. E aí agora o processo, a investigação vai pra outra pessoa, acho que pegou... E o cara, e ainda tem arranjar isso. Um bolsominion discreto no MP não deve ser difícil. Por que deixar na mão do escancarado? Mas eu vou te falar um negócio, assim, eu acho que até o cara que é honesto, que é justo e que adotar se um cara justo adotar esse processo, esse cara é extremamente corajoso. Eu não sei se eu teria coragem de assumir um processo desse tipo, porque esse cara ele tem tudo pra ser uma bola da vez, amigo. Eu acho que, inclusive... Ele tem tudo pra ser uma bola da vez. Inclusive, tudo. O que você falou puxa pra uma outra coisa. Assim. Por exemplo, no caso da Patrícia Scioli, o que aconteceu nessa época? Quem pegou o processo dela pra acusar os caras? Ninguém. Sabe o que eles fizeram? Tiveram uma força-tarefa de uns 5 ou 6 promotores, 5 ou 6 juízes, todo mundo assinava junto pra diluir o risco de... personalização. Essa galera então, assim, se por acaso... começar a dizer que tem uma equipe de promotores atrás do caso, eu começo a levar a sério que vão querer investigar a fundo, inclusive ligações eventuais de milícia. Se ficar na mão de uma pessoa só, não tenha dúvida que o processo vai pra gaveta. É isso. Mas outra coisa, se eles estão fazendo com a mídia os piores sonhos da mídia, os piores pesadelos da mídia com a esquerda, de cortar verba, de fazer comunicação direta com a população, de insuflar seus próprios veículos, nada garante que eles não vão fazer com o judiciário o que a esquerda era denunciada de eventualmente fazer. De engavetar, aparelhamento. Não, porque no Estado eles estão aparelhando pra cacete, né? Vê aí o caso da menina aí que assumiu a Secretaria de Formação de Professores, que não tem formação de professora, nunca deu aula, é bacharel em Direito, nunca entrou numa sala de aula. Se isso não é aparelhamento ideológico, eu não sei o que é. Né? Vamos passar pro outro bloco, mas só queria falar rapidamente um negócio... quer saber? Não vou falar não. Vamos pro bloco 5. Como o lado B do Rio já havia avisado, o governo Bolsonaro são, na verdade, 5. Os neoliberais de Guedes, os militares de Mourão, os olavistas de Eduardo Bolsonaro, os fisiologistas tradicionais de Onyx e os fundamentalistas agora ligado a Damares. Já dá pra saber quem saiu na frente nessa disputa interna? Essa é fácil de responder, né? O Mourão, acho que a princípio sai na frente. Tá nadando de braçada. Eu acredito que o Mourão tenha sido, pelo que eu já li também, eu acho que a galera, os neoliberais do Guedes também estão... porque esses são mais discretos, né? Não, Guedes eles estão tocando a agenda deles, a agenda deles, que não precisa de muito barulho. Eu, a nível de economista, tive a curiosidade de olhar Você é economista? segundo... ainda. Tenho registro. Paguei o conselho essa semana. Tive a curiosidade de olhar os nomes do segundo e terceiro escalão do super ministério do Guedes, que é uma coisa... absurda a concentração de poderes que colocou lá. São os antigos ministérios da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Indústria e ainda a maior parte das funções do antigo Ministério do Trabalho. Então é um super-ministério mesmo. É um super-ministério mesmo. E se você analisar os nomes que estão ali, o Guedes ele não tem nenhuma experiência de Estado, é um
um cara de grandes jogadas e tal, mas ele parece ser bem relacionado, porque no segundo e terceiro escalão dele, tirando um ou outro maluco, esse Salim Matar, que era o cara da Localiza, que está na Secretaria de carros. da Secretaria de Privatizações, e um outro cara que está esqueci o nome agora, o cara que está na Secretaria de Competitividade, que é o cara... Bosta de nome. A Secretaria de Competitividade é tipo pra não ter incentivo nenhum. Foda-se, Mercado Livre, Cara, regula, e por aí vai. O cara ganha dinheiro Eu pra tô isso. imaginando os caras chegando no elevador. Vamos ver quem chega no elevador. Tá pouco competitivo. Vamos ver quem Batendo sai ponto primeiro. muito devagar. Vamos ver quem entra primeiro. Competitividade. Os Não, caras é. é competitivo. Esses dois caras, Almoço mais Vamos ver quem rápido. pega o café primeiro. Mas no meu quilo eu botei mais. são pra xingar muito no Twitter, né? Pra fazer essas declarações bombásticas que dão manchete de jornal. De competitividade. E é a Secretaria de Desestatização e Desinvestimento. Isso daí é pra dar... Isso é genial, né? Desinvestimento é genial, É cara. pra fazer manchete de jornal, né? Entrevistas bombásticas no Valor. Os outros nomes é de gente muito bem formada, gente com muita experiência no Estado, gente que teve cargo no governo Fernando Henrique, que teve cargo no governo Lula, que teve cargo no governo Dilma, que teve cargo no governo Cabral aqui. O Joaquim Levy, que foi secretário de Finanças do primeiro governo Cabral e ministro da Fazenda da guinada à direita do início do segundo mandato da Dilma, que, O drible, deu né? super certo. Então foi o drible. Que deu, Vai guinar à esquerda, guinou à direita. que deu super certo. Elástico. Exatamente. Tá como presidente do BNDES, que é submetido ao novo superministério. E a galera, se você olhar a galera desses segundo e terceiro escalão, que é a galera do operacional, o Guedes está lá para ser um símbolo, para ser o nome à frente, ser o cara para que levar a pauta no porta-voz. Congresso, que dá voz. Mas a galera do operacional é a galera que trabalhou, se você olhar, a galera do Levy, que trabalhou com o Levy no governo do Estado, que trabalhou com o Levy no governo Dilma. Então, é uma galera com experiência de Técnica. Estado. Técnica para o mal, mas Não. eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. E nesse governo vão nadar de braçada. Então eu acho que eles estão, que é discreto... Estão bem mas posicionados. Estão bem posicionados e tendem a nadar de braçada. Não sei, e eu acho que, tipo, Até porque é o que vão bater de frente. As duas áreas mais profissionais do governo, então, tendem no médio prazo a bater de frente uma com a outra. Até porque o embora Guedes quer cortar a pensão militar na mas carne. embora a área militar, no discurso, tenha aderido a esse papo todo de neoliberalismo, de liberalismo, blá blá blá, na hora raiz do não é vamos bem ver, assim, na né? hora que cortar a verbinha do meu ministério, o buraco é mais embaixo. E não é só isso. O Paulo Guedes e a trupe neoliberal nada de braçada também, porque a pauta casa com a pauta da mídia. Então, Se eles não são contestados. não vão ser Como uma contestados. Damares, A Globo quer a como- reforma quer. A Globo quer Então, a reforma da ali Previdência. eles não vão contestar, igual as pautas, por exemplo, de direitos humanos, da Damares. Fundamentalistas, a galera Sequestradora fundamentalista, de criança. a galera fundamentalista, Nazaré Tedesco. porque a Globo tem... Ou a enfim, pauta delirante do Ministério das Relações Exteriores que atrapalha os atrapalha negócios. os negócios e que é algo que também o país fica mal visto, etc. Então, eu acho que sim, o que a gente definiu aqui, né, eu acho que é isso. E sobre o Mourão, eu li um perfil dele na Piauí muito bom, o vice a cavalo, o vice a cavalo? General a cavalo, eu acho. Vejam a justificativa dele para ter votado na Leila do vôlei para Senado. Enfim, lamentável. Não, é uma figura lamentável, mas como Quem? sempre... A Leila do vôlei. Mas quem O deu? Mourão Não. vota em Brasília? Você não Ele, leu? ele, Bota não, na não Leila. li. Ele votou na Leila do vôlei? Então, na Leila do vôlei tem uma justificativa boa. Porque é gostosa. Sério isso? Sério. Está na Piauí, Tá na publicado Piauí. antes da eleição. Não, logo depois. Ouçam, Caralho! leiam, tá aberta, a Piauí abriu. É muito bom, como sempre, o trabalho de perfil muito Não, porque ela é gostosa e ele só vota em gostosa. gostosa, Ele falou isso? Tá as aspas dele lá. Enfim, leiam, tá muito bom. E pelo que eu entendi ali, É o tiozão do churrasco. o Mourão... É o tio bêbado do churrasco. Mais inteligente. O Mourão, ele é um cara que ele meio que uniu essas trupes todas aí. Ele, acho que consideraram ele, apesar de não ser o principal articulador do Bolsonaro, o principal amigo do Bolsonaro é o general Heleno. Inclusive, isso justifica porque o Bolsonaro chamou o Mourão de Heleno algumas vezes na entrevista para o Jornal Nacional, se não me engano. E, então, mas o Mourão é meio que tipo assim, ó, você vai ser o símbolo, o cara para botar rédea. Não à toa, nessa revista mesmo, o Mourão diz... O Mourão é o representante desses caras, do Heleno, do Souza Isso. Cruz e do Vilas Boas. Isso. Porque ele quase é um representante do sindicato. Exatamente. E é um cara que tinha o perfil de apaziguar, de unir as outras trupes e de colocar rédea no Bolsonaro. Fazer os discursos necessários antes da eleição para cair nas graças. Isso é muito claro quando você vê o Mourão falando do Bolsonaro. Você percebe que o Mourão tá ali
pra domar que tá falando muita merda. Ele tem muito pouca estima pelo Bolsonaro, isso é muito nítido. Né? Não, isso é bem nítido também. Os generais têm pouca estima. Eles se conheceram, eles se aproximaram só pra fazer mesmo. O perfil é Foi um amor de carnaval. É, um amor de carnaval. Então isso também é um outro ponto que eu acho que o Mourão ganha. E ele se invernizando como ele tem se invernizado, e falando de aborto, e falando etc., eu acho que ele sai na frente, e os militares também têm um outro trunfo, além da força. Eles têm um outro trunfo. Eles costumam, quando eles querem, eles sabem ser discretos, eles sabem ir pra vestir os pijamas deles lá e organizar por trás dos panos. O coisa que os olavistas não têm, a figura do Olavo de Carvalho, é uma Sabe figura... se comportar em público sabe também. se comportar em público. E tem credibilidade perante as... Não comem de boca aberta. Credibilidade, né? Os Sabem militares usar o têm. A talher. verdade é essa. A gente tem herança militar aí intacta. As Forças Armadas são das instituições públicas, é uma das mais bem vistas. Provavelmente. Só depois na dos bombeiros. população Dos em geral. bombeiros militares. E aí, eu acho que assim... me perdi aqui. Os olavistas, o Olavo de Carvalho é uma figura que se fez falando merda na internet. Então não pode ser discreto. Falando em cu. Em cu, etc. E Falando piroca. cu e piroca. Então, assim, não pode ser discreto. Os fundamentalistas religiosos, menos ainda. Gritam, berram para acordar Jesus Cristo, entre outras coisas. Jesus Cristo que não é surdo. Então fica ali Moura, militares e neoliberais, eu acho que vão acabar comandando, eu acho, né, que tendem a acabar comandando esse... Mas exatamente por isso eu acho que eles podem vir a bater de frente no médio prazo. Sim, Ah, mas sim. aí eu acho que eles são forças mais poderosas do que, apesar do que a gente precisa saber, o Bolsonaro, ele é um Frankenstein disso tudo aí, né? Então a gente não sabe para que lado o Bolsonaro, se vivo ficar, a gente não sabe para que lado o Bolsonaro pode pender também, né? Sinceramente, eu não me surpreenderia, sei lá, se ele sei lá, der um pé na bunda dos olavistas, que é representado não só pelo Ernesto, pelo Eduardo também. Então, entre mas eu outros. acho que, agora falando só rapidamente assim, o Eduardo, eu acho que não é à toa que ele emplacou o Ministério das Relações Exteriores, porque ele é o cara que que está sempre próximo aos movimentos de extrema-direita, especialmente europeus. Isso que eu ia falar, Ele o que americano também, Steve Ele Bannon. é o amiguinho do pessoal do Urbão, amiguinho dos poloneses, esses caras. Ele é o contato do Bannon também, se eu não me Ele é o engano. contato foi do ele que foi Bannon, lá. ele é o Tava sempre amiguinho. lá nos Estados Unidos. Ele tem essa coisa da extrema-direita, do É. globalismo, do marxismo cultural, Quem dessas é esse? merdas O todas. Eduardo. Ele que banca isso dentro do governo. E o For-Chanceler, né? Eu nunca sei, o Eduardo é o que tem pau pequeno, né? O Eduardo é o careca de pau pequeno. Ah, tá. Que também é lobista de arma, né? Ele é o maior lobista das armas. O que será que ele estava fazendo que envergonhava o Bolsonaro? Às né? vezes tá fazendo Austrália, aumento peniano. Que vai pra... Não, mas aumento peniano Não não dá- faz não vai ninguém pra dar pra papuda. mandar pra papuda, né? Você não sabe que tipo de aumento ele tá fazendo de um não cadáver, sei. não sei, às vezes é crime de sei, violação de né? cadáver. Será que alguém vai perguntar isso? Não, mas assim, voltando ao assunto, eu acho que essa ala acaba se desmoralizando muito porque o MRE é uma vidraça. E os caras só falam merda. Só falam merda. No momento que o Já mundo... com efeitos práticos. Isso que eu ia falar, no momento que Tem o mundo... frigorífico sendo desativado em Não, Santa e- Catarina. gente, Acho ótimo. Me corrija se eu estiver errado, não entendo muito de política internacional, mas me parece que o mundo vive um momento tenso sobre isso, né? Sim. Os ânimos estão exaltados, Sim. então você fala alguma coisa, nego vai lá faz uma sanção, uma retaliação. Eu vou- Quando a tradição da diplomacia brasileira é o oposto. É Mesmo na neutralidade. época da ditadura. É bom Neutralidade. lembrar que a Não, ditadura, neutralidade e pragmatismo. a ditadura brasileira reconheceu o governo comunista de Angola. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o Sim. primeiro. Então, O que contrariou uma tradição de Não reconhecer pan-lusitanismo. mas enfim. O Brasil era sempre alinhado com O Portugal. ponto é o seguinte, eu acho que essa sala vai acabar se desvalorizando muito rápido, até porque o Olavo de Carvalho, como você falou, é uma pessoa muito expansiva, digamos assim, e ele não vai parar de falar merda o tempo todo. A merda é a profissão dele. Não, mas ele vai falar merda, Inclusive tipo, internamente, já ele vai falou que o começar- Mourão não serve pra nada. exatamente, acho que ele vai Charlatão, né? Que o Pra- povo votou em Bolsonaro, não votou no Moro. pra começar, pra evitar o desgaste com ele, é muito mais fácil jogar ele ao navio. Foda-se. Quem é esse merda? Entendeu? Ele não tem cargo em porra nenhuma. Alguém vai sobrar, né? Tá na hora. Eu acho que... Faltando E eu 2 vou te meses, falar, acho que já começa eu acho que a alguém Damares, apesar de ser... Cara, ela devia estar presa, porque ela sequestrou uma criança. As outras coisas que ela acha, que ela Pelas faz, merdas que ela fala também podia estar. são irrelevantes perto disso. Inclusive, é outra imbecil que causa incidente diplomático porque fala que as crianças holandesas são masturbadas pelos pais a partir dos 7 meses de idade. Não, ela é um imbecil completo. Quem é? E ela- O governo
incentivo. orienta- Todo E- dia e tem a- uma fanfic de putaria com criança dela, cara. E É um o negócio Hotel doentio. Fazenda- Aliás, eu vi com a camisa e da o Hotel- Holanda em homenagem e o Hotel ao Guerreiro Fazenda- ao Nederlândia. Reino dos Países Baixos. E o Hotel Fazenda que Ofendido tem. pela- Hein? E os hotéis Fazenda que incentivam a zoofilia também, né? Não, enfim. É inacreditável, né, cara? E que- Esse é o país- é inacreditável. Ela cara. tem uma- Isso tudo são os desejos mais recônditos dela. A Damares Ela é- tem uma- Momento psicologia de botequim. Caralho, Ela tem meu- uma mente de fanfic pior que a minha. Não, a Damares é o truque Isso do é mágico. dizer muita coisa pra quem A me Dama- conhece, sabe? A Damares é o truque do mágico. Efetivamente não vai fazer nada, porque direitos humanos pra eles pouco interessa. É pra desmoralizar. É pra desmoralizar a pauta e pra fazer uma fumaça, né? O mágico que olha pra um lado e você tá fazendo a merda no outro. Então, assim, acho que ela dura eles mais que o querem Ernesto, esse é meu desmoralizar, ponto. eles só querem... Eu acho que ela dura mais que o Ernesto por isso, por ser essa. Ela é o a bomba de palhaço. fumaça. É o palhaço do ridículo, só vai falar um monte de absurdo e talvez efetivamente nem consiga fazer nada, porque a prioridade agora, como todo mundo sabe, é destruir a vida do brasileiro e não necessariamente, sei lá, impedir o aborto. No momento, calma. Mas vamos passar pro round 6, que o nosso tempo aqui tá apertadinho. Aqui no Rio, Wilson Witzel continua com suas platitudes e populismo. Até agora nada muito concreto foi feito, mas a merda já tá aqui. Já tá batendo no primeiro esfíncter. A linha vermelha é um dos alvos do pacote de privatizações estaduais. Entre outros, como a Via Light e tal. Mas assim, a linha vermelha é mais importante porque é uma artéria muito importante da cidade. É o Brizola. Qual o impacto financeiro e político dessa medida? Bom, vamos lá. Primeiro lugar, Auschwitz, nesse ponto, o Auschwitz já está mostrando que veio. Vale ressaltar, né? A pessoa que é específica, que entende pra caralho de transporte aqui nessa mesa é o Daniel. Mas o que eu vou falar não é quem é do Rio, enfim, percebe, né? As duas avenidas, a linha vermelha e a Via Light, que são duas avenidas, né? Que ligam a Baixada Fluminense, né? O Rio de Janeiro com a Baixada Fluminense, né? E que são áreas, sobretudo, de circulação de quê? De trabalhadores. É o movimento pendular do pobre. Movimento de pobre. De né? ônibus, As de pessoas que passam na linha vermelha, a grande maioria das pessoas que passam na linha vermelha, diariamente, são trabalhadores. Né? E na Via Light, mais ainda. Né? Trabalhadores da Baixada. Afinal de contas, a Via Light liga Anchieta a Nova Iguaçu. Né? Anchieta é o extremo norte do Rio de Janeiro, uma região Do município. pobre, né, do município do Rio de Janeiro, pobre, a Nova Iguaçu, que é um município da Baixada Cidade do Fluminense. Né? Da Baixada Fluminense. Né? Podemos chamar. Quem é que vai se prejudicar com essa medida de novos pedágios na linha vermelha e na Via Light? Adivinhe quem é? Não, detalhe importante. Os municípios da Baixada, por ser um transporte intermunicipal, já é um transporte de ônibus muito mais caro Sim. do que a tarifa. Assim. A tarifa acabou de aumentar. A municipal é R$ 4,05, pra quem não é do Rio. Aliás, Os 4 e 5 é um preço de filho da puta, né? Vamos combinar aqui. R$3,95. É pra você ficar devendo pro trocador todos aqueles 5 centavos que ele ficou te devendo ao longo dos anos. Mas não vai acontecer, né? Óbvio, isso é uma piada. E o cara que mora em São João de Meriti, em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, os municípios servidos pela linha vermelha e pela Via Light, ele já paga no ônibus R$8, R$9, R$10. Às vezes 11, 12, Às vezes 11, dependendo 12 do lugar. num ônibus comum. Não é um frescão. Num ônibus comum. Então, 2 a 3 vezes o preço da tarifa municipal. Então, ele, para o empregador, ele já é um trabalhador mais caro. Por causa do Vale Transporte, que o empregador tem que arcar, enquanto ainda há um arremedo de legislação trabalhista. Enquanto ainda há Vale Transporte. Enquanto Enquanto ainda há Vale Transporte, trabalho. vai acabar, mas enfim. Enquanto tem isso, ele é um trabalhador mais caro. Então ele já tem dificuldade, já tem muita gente que mente endereço, Exatamente. que arruma comprovante de residência do município do Rio Exatamente. para poder receber. Para conseguir um emprego. Pra conseguir um emprego, Muitas mesmo vezes recebendo o Vale porque Transporte senão não é que não... nem contratado. Exatamente. O cara olha o endereço e já corta. Isso. Então, Isso é real. se você tiver pedágio nessas vias, a passagem de ônibus vai ficar mais cara, porque a empresa de Repassar. ônibus não vai pagar esse pedágio, e o ônibus paga mais, né? Ele paga o dobro, porque ele é Por causa do veículo- tamanho. Tem 3 eixos. Não, mesmo com 2 eixos ele já paga o dobro do veículo carro, comum. isso. E com 3 eixos ele paga 3 vezes, né? Porque aí conta por eixo. Então ele vai ser uma passagem ainda mais cara. E se o cara, quando tiver conseguido comprar o seu carrinho, faz transporte... Vai morrer numa grana. Né, faz transporte carona solidária, tem muito isso na Zona Oeste, na Baixada. Um tem carro, junta 3 amigos, 3 colegas de trabalho, moram mais ou menos perto, racha gasolina e tal, vão ter que rachar gasolina e o pedágio. Então, de qualquer forma, esse trabalhador estará sendo penalizado. Exatamente. E aí Muita gente vai perder emprego. E aí Daniel completou o que eu comecei a dizer, né? Obviamente quem vai se prejudicar é o trabalhador. E aí fica, assim, eu vou encerrar a minha fala nesse bloco.
Fica o recado, né? Para quem votou baseado no amando do pastor. Ou amando do grupo de WhatsApp? Ou do grupo de extermínio, eu vou amando do chegar Bolsonaro. lá, eu vou chegar lá. Quem votou no Auschwitz, amando do pastor. Quem votou no Auschwitz, amando do grupo do submundo do WhatsApp lá, que tem a mamadeira de piroca, o de kit gay e outras coisas. Amando da família Bolsonaro. Amando do miliciano da rua. Amando do policial militar. Enfim, quem votou nesse cara, né? Aprenda que tem outras opções. Pode ser que tenha eleição daqui a 4 anos e tem opções melhores, que pensam mais no trabalhador que mora na área pobre do estado do Rio de Janeiro. Só para concluir só o isso. raciocínio do Fagner, além disso afetar o dia a dia do trabalhador, tornar ele mais caro, criar risco de demissão para esse pessoal, isso também inviabiliza o lazer do cara na cidade do Rio, porque o cara vai pensar 2 vezes, sei lá, querer passear na Praça Mauá no domingo. Hoje em dia ele já pensa. Hoje em dia já pensa. E sei lá, bota um pedágio de 10 conto de ida e volta, sabe? Porque Começa a inviabilizar. Se você levar em conta que a linha amarela é 8, né? Já tá 8, 7 e pouco. Realmente é complicado. Eu acho que. Fora que assim, pedágio na linha vermelha é um trânsito filho de uma puta. Mas enfim. Eu acho que, enfim, isso vai acabar se sentindo um pouco no lombo a curto prazo, né? Ao diferente aí da reforma da Previdência do Bolsonaro. Não, esse é imediato. Esse é imediato, então, assim, é bom. Eu acho que eu faço as palavras do Fagner. Votar num. E pior, né? Votou errado, otário! Votar num desconhecido, né? Enfim, sei lá. Votar no miliciano conhecido, no fascistinha conhecido. O fascista com serviços prestados. A gente é isso, né? Votou no miliciano porque a mamadeira de piroca mandou. Agora, amigo, a mamadeira de piroca mandou. Chora na mamadeira de chupeta de piroca. Eu tenho muito, né? Eu vou falar rápido porque a gente tá terminando o programa. A gente não pode passar aqui o horário que o estúdio. A galera aqui em Havana aqui na verdade tem uma salsa pra gente ir depois. E aqui tem disciplina revolucionária, né? Cumprir o horário. Mas eu quero falar rapidinho. Eu fico sempre pensando nos amigos do Revolu Show, principalmente, no Zamiliano, que é o cara principalmente o Zamiliano, que é a pessoa que eu conheço e tal. E aí eu fico me policiando, no sentido de que eu não posso desejar mal à classe trabalhadora, nem posso tirar sarro da classe trabalhadora, porque, enfim, né, afinal de contas somos comunistas, a gente tem que tentar pensar no bem comum, por mais que às vezes a nossa classe... esse talvez seja um movimento para criar consciência de classe. A gente tá errado, mas é inevitável. Por mais que a nossa classe tome decisões equivocadas em determinados momentos, mas ela toma decisões equivocadas porque a nossa classe não é organizada e não tem, né, consegue ter consciência. O que dá a consciência é a vida, né? Mas é isso, assim, fica o recado. Aprende por amor. Fica o recado. Daqui a 4 anos, pode ser, a gente não sabe, tá tudo muito louco no Brasil, mas daqui a 4 anos pode ser que tenha uma outra eleição. No calendário. Né? Pode ser que tenha uma outra eleição. Existem partidos e existem candidatos. Não estou nem dizendo os partidos de esquerda, não, tá? Tem partido de centro aí que faria algo diferente do que Auschwitz se propõe a fazer. Por populismo, inclusive. Tem candidato de direita, tem candidato de centro que não vai na televisão falar, né, que a polícia vai mirar na cabecinha e fogo, né? Tem candidato de direita. Hoje a gente, por exemplo, a gente já tá aqui... O Sérgio Cabral nunca disse exatamente. Isso. Hoje, por exemplo, a gente tá aí ao longo dessa semana vendo as notícias, a gente já tem notícia de gente que, por exemplo, morreu na porta da favela do Jacarezinho, ali perto de Manguinhos. Alvejada do nada. Aparentemente a torre da polícia. E segundo informações, tinham snipers em cima da cidade da polícia, né? Ou seja, se isso é verdade, já é a política sendo implementada. Mira na cabecinha e fogo, né? Existem candidatos de direita, candidatos de centro, minimamente republicano, né? De centro, que não precisa nem ser da esquerda. É óbvio que a gente quer eleger a esquerda, quer fazer um governo popular, né? Quer fazer um governo com consciência, que traga luz à classe trabalhadora, que melhore a vida do povo, que chame o povo para as decisões, que, né? Enfim, a gente quer tudo isso. Mas existem candidatos de direita que não se propõem a fazer o que Auschwitz, né? O nome é perfeito, né? Representa exatamente o que esse cidadão, que na minha opinião, cara, é o governador mais estranho que o Rio de Janeiro já teve. Ser mais estranho é difícil. Não, eu não estou Até falando. Já tem Marcelo Alencar. Gente, eu tô falando, gente,
Quem Agora sonha? tinha uma Gente, história. É histórico. até as fotos que esse sujeito bate são Não, estranhas. ele é completamente Ele assombroso. ele é totalmente... Parece que foi inventado. Cara, ele parece o tropeço, né? O ele tropeço. é o cara que parece que foi inventado. Botaram O tropeço, lá. né? E ó, vai você. Recomendo a imitação do Adnet do vídeo. É um cara que hoje ele encontra o papel dele, é o principal papel político do estado do Rio de Janeiro, e o cara se propõe a passar o dia andando de crachá no palácio e fazendo flexão com um policial do BOPE. Esse é o governador do estado do Rio de Janeiro. Assim, temos opções. Se houver eleição, temos opções da próxima vez. Todas, no caso. O nosso morrito tá na porta, então esse foi o Lado B do Rio 89. Lembrando que você pode ver nossos episódios no Spotify, no tocador de podcast do seu celular, ou ainda assinando o feed no site da Central 3. Conheça o financiamento contínuo da Central 3 em apoia.se/Central 3 e saiba como colaborar para manter a qualidade e independência do conteúdo da casa e nosso apertado roteiro de voos internacionais já está marcado para os próximos meses. O YouTube do Lado B do Rio também está no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram, como Lado B do RJ. Acesse também nosso site ladobedorio.com.br, que o que se recusa a ser o YouTube Daniel Soares vai pingar uns textos da hora pra galera. Já pinguei um texto. Tchau, Caio! Bem, agradecer, né, a nossa audiência. Estamos de volta, 2019. Será em itinerante, gravaremos em estúdios diferentes aí, ao redor do globo, onde seremos bem aceitos, né? De preferência Cuba, Coreia do Norte, talvez. Estendeu os convites, mas o voo era muito Venezuela, enfim. A gente vai passeando por aí. Assim como a Sociedade da Terra Plana, nós temos ouvintes em todo ao redor do globo. Ao redor do globo. Então continuaremos aí na batalha e esperamos levar mais conteúdo aí em outras plataformas durante o ano, porque vamos precisar. Um abraço. Fagner, tchau. Rapidinho, porque, enfim, estamos atrasados. Um abraço a todos. Eu queria agradecer esse período de férias aí, a galera, né, sempre entrando em contato com a gente, sentindo a nossa falta. E é bem por isso que a gente decidiu continuar fazendo o programa, porque, enfim, né, se não tivesse ninguém sentindo falta, não faz sentido. E mandar um abraço pro Leme Targino, que eu acho que eu mandando um abraço pro Leme Targino, eu mando um abraço para todos os ouvintes, ele representa todos os ouvintes, o pai dele pediu. É o melhor ouvinte. Né, e eu tô mandando um abraço para ele. E para terminar a minha fala, dizer que a gente semana passada fez um tweet aí pedindo ajuda para poder arrumar um estúdio antifascista. A gente conseguiu em Havana. E vieram uns idiotas aí no Twitter questionando o nosso pedido. A gente pediu um estúdio antifascista porque a gente não se mistura com filho da puta tipo vocês. Um abraço. Tchau, Daniel. Tchau, abraço pros meus vizinhos, Bruno e Clarice, que ficaram com a Luísa para poder vir pra Havana. Gente, muito obrigado por terem cobrado a gente, por terem enchido o nosso saco. Isso é essencial para manter a gente pilhado pro programa. E, especialmente, muito obrigado pela Fundação Karl Marx por estar bancando isso tudo. O Ouro de Moscou é muito generoso. Obrigado também ao Jorge Soros por ter tirado as milhas dele pessoalmente para pagar nossa viagem. E a Editora Boitempo. E a Editora Boitempo também. Kim Dória colocando aquela graninha safada no nosso bolso para custear os nossos morritos. E só um PS, galera. Quem não entendeu lá no primeiro bloco a referência ao Regis Rezing, joguem lá no YouTube reportagem Regis Rezing. E vocês vão entender mais ou menos porque quem não era do esporte espetacular dos anos 90, quem talvez era do não futebol, entenda. do esporte, não vai entender. Então é isso, gente. Até semana que vem com mais Lado B do Rio. Em qual país? Não sei. Sora, não vou ligar. Obrigada, Luara. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, mas chora, chora.